Prova dos Correios acabou de ser aplicada aí, né? O pessoal já sai de lá querendo saber uma prévia do gabarito extraoficial. E aqui a gente vai ver a prova de ética, né? 5 questões ali bem tranquilas de ética. O código de ética veio como a gente imaginou, né? O código não é grande, 17 artigos, então ele veio tranquilo, dava para responder as questões tranquilamente. Se fizesse aquela simbiose ali que eu falei, aquela junção com ética, você conseguiria ganhar aí 5 pontos tranquilamente nessa prova dos Correios. Então, com relação à ética, a prova estava bem tranquila, tá? Então, vamos lá ver a primeira questão, né? A questão 46 aqui, né, da prova A, falava, de acordo com o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, assinale a alternativa que apresenta o princípio ético que estabelece a objetividade e imparcialidade nas decisões, ações e no uso dos recursos da empresa, bem como a prevalência do interesse público sobre o particular. Princípios, né? A gente sobre os princípios explícitos que estão lá na Constituição no artigo 37 e sobre alguns princípios que são implícitos que não aparecem lá no artigo 37, mas que também são aplicáveis. E veio duas questões de princípios, a 46 e a 47. Ela trata de princípios, valores também de acordo com o Código de Ética, mas uma questão super tranquila, só que a gente precisava entender o que a questão está pedindo, porque aqui já fala de um dos princípios, interesse público sobre o particular, né? É a pedra de toque aí do direito administrativo, mas ele fala qual o princípio desse abaixo, né, que está nas opções, que se encaixa melhor com o princípio ético que estabelece objetividade e imparcialidade nas decisões. Ou seja, eu tenho que ser imparcial nas decisões. E aí a gente lembra muito daquele ditado: fazer o bem independentemente de quem, né? Então, se é fazer o bem independentemente de quem, eu tenho que ser impessoal nas minhas decisões. Eu não posso ter pessoalidade, ou seja, porque é indivíduo A eu vou resolver dessa forma, porque é indivíduo B eu vou resolver daquela forma. Então, são decisões impessoais e, por consequência, essa questão está falando sobre o princípio da impessoalidade, que está lá na letra D da questão número 46, seria a opção correta. Está expresso no artigo 37 legalidade, né? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, é aquele LIMP que forma lá o artigo 37, que está previsto lá na Constituição. Então, é um princípio expresso. Pessoal, a gente precisa interpretar a questão estava pedindo justamente essa questão do que né, com base no princípio ético que estabelece a objetividade e imparcialidade nas decisões. Então, eu vou tomar uma decisão dentro dos Correios, eu tenho que ser objetivo e imparcial, ou seja, fazer para todos de forma igual, de forma impessoal. Imparcialidade e impessoalidade são princípios que caminham juntos aí nesse mundo do direito. E na questão 46 seria o princípio da impessoalidade, alternativa D, tá? Dignidade da pessoa humana e respeito às pessoas não se encaixaria nessa questão porque pede o princípio ético que estabelece objetividade e imparcialidade nas decisões, ações e no uso dos recursos da empresa, ou seja, eu não posso destinar recursos da empresa de forma pessoal para pessoas diferentes. Se eu o fizesse, eu não estaria ferindo aí o princípio da dignidade da pessoa humana. Então não poderia ser a alternativa A. Legalidade, né? O princípio da legalidade fala o quê? Que a gente tem que fazer estritamente aquilo que está previsto em lei. Então não é o que a questão traz. Profissionalismo não é um princípio explícito e também o Código de Ética não fala em momento nenhum sobre o princípio do profissionalismo. Então a gente tem que excluir aquilo que a gente não viu falar ou aquilo que a legislação não fala e fazer a análise da questão com base naquilo que está pedindo. Fazer para todos de forma igual, ou seja, de forma impessoal. Eu não vou beneficiar o meu amigo e prejudicar aquela pessoa que eu não conheço, aquela pessoa que eu não gosto. Isso é ter decisões imparciais, ou seja, ter imparcialidade nas decisões e ser objetivo, e isso traduz explicitamente o princípio da impessoalidade. Quando eu, enquanto julgador, faço isso, eu estou traduzindo o princípio da impessoalidade, beleza? Então, a questão 46 da prova A, o gabarito correto seria a alternativa D. Já se inscreve aí no canal também, tá, pessoal? Compartilha esse vídeo aí com os amigos, porque eu sei que tem muita gente aí que está querendo saber esse gabarito. Então já compartilha aí com eles também para eles ficarem cientes desse gabarito, beleza? A questão 47 também fala de princípios e valores, né? Está lá também no artigo 4º do Código de Ética. E pedir, assinale a alternativa que apresenta o princípio ético prestigiado pelos Correios,
quando repudia toda forma de fraude e corrupção no exercício de sua atividade. Pessoal, repudia toda forma de fraude e corrupção. Quem comete fraude, quem faz corrupção é uma pessoa que não é íntegra no seu trabalho. Logo, quem trabalha de acordo com aquilo que prevê o Código de Ética, não comete fraude, não comete corrupção, é uma pessoa íntegra. Então, essa questão aí, ela está falando, né, apresentando o princípio da integridade. Então, assinale a alternativa que apresenta o princípio ético prestigiado pelos Correios, quando o Correio repudia. Então, ele está repudiando a fraude, repudiando a corrupção. Logo, se quem comete fraude e corrupção é uma pessoa que não é íntegra, quem não comete é uma pessoa íntegra e logo está falando do princípio da integridade, né? Aqui seria a alternativa A, na 47 da prova A, seria a alternativa A. O princípio da integridade está previsto lá no artigo 4º do Código de Ética. B, legalidade, né? O princípio da legalidade fala o quê? Tudo que a administração faz tem que estar previsto em lei, então não se encaixa aqui. Sustentabilidade não é relacionada à fraude e corrupção, né? A atitudes, atos sustentáveis de acordo com o meio ambiente, meio social, então não se encaixaria aqui. E letra D, indisponibilidade, também não se encaixaria nessa questão de fraude e corrupção, porque isso se trata de bens ou materiais que estão indisponíveis. Então a questão 47, o gabarito correto seria a letra A. A questão 48, essa questão muito interessante, salvo engano, a gente trabalhou ela também na revisão, então mais um pontinho que vocês ganhariam aí. Assinale a alternativa que apresenta o compromisso que os Correios não possuem em relação aos seus clientes. Veja bem, assinale a alternativa que apresenta o compromisso que os Correios não possuem em relação aos seus clientes. Ou seja, os Correios não têm que ter esse compromisso com seus clientes. Isso está lá no artigo 7º, né? A gente viu isso do Código de Ética, artigo 7, ele tem 3 incisos, 1, 2 e 3, e ele traduz aqui exatamente as questões que estão trazendo. Inclusive o inciso 1 traz duas opções para a gente. Então, se a gente tivesse decorado o inciso 1, a gente conseguiria responder já e matar duas opções. Então, alternativa A, o Correio tem que atender os clientes com cortesia e respeito? Sim, está lá no artigo 7º, inciso 1. O Correio tem que responder às solicitações de informações independentemente de prazo e objetividade? Opa, independentemente de prazo, será que quando eu solicito ele tem que me responder imediatamente? Eu não tenho prazo para responder? Já me deixou na dúvida. Letra C, garanta a satisfação dos clientes? Também está lá no inciso 1. Então, inciso 1, se você soubesse ele do artigo 7 do Código de Ética, você conseguiria saber que a letra A e a letra C estão no inciso 1. Então, o Correio tem que atender os clientes com cortesia e respeito e tem que garantir a satisfação dos clientes. E a alternativa D, oferecer produtos e serviços com a qualidade contratada. Então, se eu contratei aquela qualidade, os Correios têm que oferecer os produtos e serviços com aquela qualidade. A resposta aqui seria letra B. Então, assinale a alternativa que apresenta o compromisso que os Correios não possuem em relação aos clientes. Ou seja, os Correios não têm que atender esse quesito em relação aos clientes, que é responder às solicitações de informações independentemente de prazo e objetividade. Os Correios devem responder às solicitações de informações, mas a palavra independentemente de prazos e objetividade, ela torna a questão incorreta. Então está lá no artigo 7º do Código de Ética. Se você soubesse, como eu disse, né, eu sei que você sabia e acertou essa questão, o inciso 1 ele já responde ali, porque no inciso 1 ele traz a primeira opção e a opção C. A opção A e a opção C estão no inciso 1 e a opção D está no inciso 3. Então, você fazendo a mera leitura, você conseguiria saber que, independentemente de prazo, faria com que a alternativa B estivesse incorreta, beleza? Então, 48 seria a alternativa B aqui na nossa prova. 49 também é uma questão bem bacana, né? Que está lá no, salvo engano, no artigo 11, né, do Código de Ética e Conduta, que fala: assinale a alternativa que apresenta o compromisso que o empregado não pode ter em relação aos Correios. Então, lá falou dos Correios em relação ao cliente, aqui é do empregado em relação aos Correios. Letra A, adotar boas práticas de mesa e tela limpas para que pessoas não autorizadas não tenham acesso a informações privilegiadas e dados pessoais de terceiros. Na hora da prova, né, faz aquela junção. Isso seria ético? Claro que seria, né? O empregado sair, não deixar a tela aberta para terceiros, né? Terceiros ou uma pessoa que está ali no horário do atendimento, por exemplo, ou que tem acesso a alguma coisa relacionada ao trabalho de carteiro, ele veja esses dados que ele não tem acesso, isso seria ético, né? Então, fazendo essa simbiose de análise com a ética, estaria correto. Letra B, assegurar a utilização adequada das informações e dos recursos tecnológicos disponíveis. Sim, isso é dever também do empregado
para com os Correios, assegurar que as informações e os recursos tecnológicos sejam aplicados de forma segura, né? Assegurar que sejam utilizados, assegurar que sejam utilizados de forma correta é um dever também do empregado para com os Correios. Letra C. Apresentar-se ao trabalho vestido com roupas inadequadas ao exercício da função. O inciso fala completamente o contrário, que o funcionário tem que apresentar-se com roupas adequadas ao exercício da função. Então, essa seria a alternativa incorreta. Assinale a alternativa que apresenta o compromisso que o empregado não pode ter, ou seja, o empregado não pode ter esse compromisso em relação aos Correios. Imagina se fosse um compromisso do empregado se apresentar vestido com roupas inadequadas à função, né? Então, vai de encontro. Então, qual é o compromisso que o empregado não pode ter em relação à empresa Correios? Apresentar-se ao trabalho vestido com roupas inadequadas ao exercício da função seria a alternativa C. Então, a questão 49 da prova A seria a alternativa C, tá? A questão 50, né, que é a que pode aí talvez dar um recursozinho. Essa daqui que está no artigo 11, tá, pessoal? Falei que a 49 está no artigo 11, mas é a questão 50 que está no artigo 11 do Código de Ética. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o órgão competente para gerir a aplicação, a atualização periódica, a disseminação e divulgação do Código de Ética e Integridade dos Correios. A gente viu isso junto com aquela questão do treinamento, que tem que ser anual, né? O treinamento sobre o Código de Ética ele tem que ser aplicado anualmente aos funcionários do Correio, empregados de diretoria. E aí a gente viu que quem é responsável por gerir, né, a competência, a atualização periódica, disseminação das informações do Código é a Comissão de Ética, com o apoio de presidência e vice-presidência. E aí, aqui seria talvez uma questão que daria recurso, porque a alternativa que eu entendo como correta, porque as demais estão todas incorretas, seria a alternativa A, que fala comissão de ética com o apoio da presidência, só que ela fala e das diretorias dos Correios. A legislação não fala das diretorias dos Correios, né? Se você for no artigo 11, ela vai falar que é responsabilidade da comissão de ética com o apoio da presidência e das vice-presidências, né? Então, se você aplicar a lei ao pé da letra, essa questão poderia ser objeto de recurso. Agora, se entender que as vices, né, e os vice-presidentes, eles têm esses caráter de diretoria dos Correios, o que pode ser entendido também nesse caso, a alternativa correta aqui seria a alternativa que está exposta na letra A. Então, a questão 50 seria a letra A, beleza? Como eu disse, questão de ética estava assim, tranquilo, era para ganhar 5 pontos aí, né? 5 alternativas corretas para jogar sua nota lá para cima e complementar com as demais, português, matemática, etc. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Agora é esperar o resultado, né? Boa sorte para todo mundo. Comenta aqui embaixo como que foi o seu desempenho, né? Se tenha dado tudo certo aí, já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Até o próximo e tchau.